Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui e agora em uma análise ao vivo de um trade que estamos posicionados, porém já fizemos aí quase 40% de lucro em poucas horas. Então vamos entender aqui a análise, o que nos fez entrar nesse ativo e lucrar tanto em pouquíssimo tempo. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo gráfico semanal, contextualizar o preço desse ativo, porque ele não tem muito histórico na Binance, é um ativo recente na Binance. Então veja que aqui no gráfico semanal estamos buscando aqui por uma base de preço para possivelmente continuar aqui, dar início a uma primeira tendência de alta aqui no gráfico semanal. Então é isso que estamos buscando aparentemente aqui neste ativo. Então, para entender essa movimentação é que precisamos entrar no gráfico diário e entender o que está acontecendo aqui dentro, e é isso que vamos fazer então aqui juntos. Então, veja aqui no gráfico diário o comportamento desse preço. Vínhamos seguindo aqui na nossa tendência de baixa, que é aquele último movimento único de baixa lá do gráfico semanal em busca do seu fundo ascendente. E aqui neste momento, enquanto teríamos que ter continuado essa tendência, o preço segurou aqui nesse quase fundo duplo e daqui em diante já rompemos o topo anterior, o que dá indícios aqui de que a força compradora está trabalhando para inverter a tendência e confirmar isso aqui como fundo ascendente do gráfico mensal, indo em busca aí do enfrentamento desta região de topo para inverter a tendência lá no gráfico semanal e dar início possivelmente aí a sua primeira tendência de alta, como falamos já de fora. Então, este movimento chamou bastante a nossa atenção para entrarmos cada vez mais neste preço aqui, possivelmente em busca de um setup, que foi o que nós encontramos e já tivemos muito êxito. Então, aqui nesse momento, o preço enfrentando também a resistência das EMAs e a resistência do topo anterior. Então, muito naturalmente, aqui estamos voltando nas tendências menores para uma base de preço maior contra a anterior, para termos mais força para continuarmos seguindo toda essa premissa de tendências. Então vamos entrar aqui no 4 horas e entender cada vez mais de perto o que nós observamos como um ponto de entrada. Então veja aqui aquele fundo duplo e aqui em diante inversão de tendência com muita força. Então, aqui já ultrapassando essa região que é o topo anterior lá no gráfico diário, preço agora retornando para uma base nova, para reacumular força para continuar este movimento. Então aqui agora vamos aqui já com o nosso setup montado, temos aqui uma relação de risco-retorno muito favorável, podendo usar stop aqui ou stop aqui abaixo, sendo mais ousado aqui na intenção desse preço. Então aqui muito claro esse nosso setup extremamente vantajoso com relação ao nosso retorno. Veja que podemos ficar posicionados aqui por bastante tempo e com uma extensão de lucro muito grande. Aqui provavelmente vamos dar continuidade nessa tendência lá de fora do gráfico semanal. Então veja, só até o enfrentamento do topo anterior temos uma distância de quase o dobro do preço, quase 100% de distância. E esse preço aqui vai tender a longo prazo a romper este topo anterior para dar início à sua possível primeira tendência de alta no gráfico semanal. Mas não é esse tempo todo que queremos ficar aqui dentro desse ativo, e você vai entender aqui como o preço se comportou após a nossa entrada, porque nós rebobinamos o preço aqui até o momento exato da nossa compra, então o preço está exatamente onde compramos este ativo. Vamos apenas dar um zoom no gráfico de uma hora para você ver mais detalhes sobre como o preço se comportou. Então, como vimos lá de fora, o preço aqui neste momento voltando para recuperar força aqui, idealmente nessa região de suporte das EMAs no gráfico de uma hora, e a partir daqui o preço começar a inverter de volta para cima nos gráficos menores, dando aquela continuidade aqui de tendência no gráfico de uma hora e seguindo toda aquela premissa maior que nós estamos observando até aqui. Então, com o setup formulado, com o trade formado e todo mundo posicionado junto, veja como a partir daqui o preço se comportou indo em direção aos nossos alvos. Deixa eu até preparar aqui este gráfico para você ver
essa movimentação de preço. Então, vamos lá. Aqui estamos exatamente onde nós entramos na operação e aqui o preço em pouquíssimas horas exercendo aquela perspectiva de premissas maiores que nós conseguimos analisar muito claramente nos gráficos. Então veja aqui, em pouquíssimas horas o preço já alcançou o nosso segundo alvo, colocando aí para dentro do nosso bolso num trade assim extremamente de flash, aqui quase 40% de lucro. Então é isso aí, ainda estamos com uma pequena parte posicionada nesse trade com um risco absolutamente zero nessa posição para ir em busca aí de mais uma boa parte de lucro para nós. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise ao vivo aí para vocês e com preço se comportando em tempo real para você entender aí as bases da nossa análise, como nós chegamos tecnicamente até a formulação desse trade e como o preço se comportou exatamente a partir do ponto onde entramos. Então, a galera recebeu essa notificação no telefone dizendo: compre Alpine neste preço, ponha o stop loss em tal lugar com os alvos de venda com lucro em tais preços, e aí em pouquíssimas horas colocamos juntos aí uh, esses quase 40% de lucro no bolso. Então, se você está aí aprendendo com as nossas análises e quer receber também essas notificações lucrativas para operar exatamente junto com a gente em tempo real, todas essas operações por trás dessas análises que fazemos, conheça então as notificações lucrativas, os links ficam sempre abaixo aí dos vídeos. E é isso aí, um grande abraço, valeu!